A decisão secreta. Na manhã de 18 de novembro de 2025, uma densa neblina pairava sobre o castelo de Balmoral, envolvendo a propriedade escocesa num manto cinzento que parecia refletir o clima sombrio no interior das suas antigas muralhas. O rei Carlos estava sentado sozinho no seu escritório privado, a sala onde a rainha Vitória outrora conduzira assuntos de Estado, onde gerações de monarcas debateram decisões que moldaram nações. Diante dele, jazia uma única folha da página, uma folha de papel, com palavras dactilografadas em linguagem jurídica formal que ocultavam a natureza revolucionária do seu conteúdo. Tratava-se de um instrumento de abdicação, preparado em absoluto sigilo por juristas constitucionalistas sob juramento de confidencialidade. Documento que poria fim ao seu reinado apenas 3 anos após o seu início. A decisão não fora repentina, embora sua formalização tivesse acelerado nas últimas semanas. Carlos subiu ao trono em setembro de 2022, aos 73 anos, sendo já a pessoa mais velha a assumir a coroa britânica. Esperara mais tempo do que qualquer outro herdeiro na história da nação, passando décadas a preparar-se para um papel que parecia estar sempre fora do seu alcance. Quando finalmente chegou, após a morte da mãe em Balmoral, abraçou-o com uma determinação e energia que surpreenderam aqueles que questionavam se possuía a resistência necessária para as exigências da monarquia moderna. Mas 3 anos de dever implacável cobraram um preço que já não podia ser ignorado ou minimizado. Os problemas de saúde começaram de forma subtil. Fadiga persistente apesar do repouso adequado, uma tosse incômoda que os antibióticos não conseguiam resolver completamente e dores articulares que tornavam cada vez mais difícil permanecer de pé durante longas cerimônias. Inicialmente, a sua equipa médica atribuiu estes sintomas à idade e ao estresse, prescrevendo repouso e ajustando a rotina. Mas quando os exames de rotina em setembro revelaram anormalidades que exigiam uma investigação mais aprofundada, a situação tornou-se mais grave. O diagnóstico, feito em privado no início de outubro, não era imediatamente fatal, mas era progressivo e exigiria um tratamento incompatível com as exigências do seu cargo constitucional. Charles encarou o prognóstico com o estoicismo cultivado ao longo de décadas de serviço público e de crises pessoais. Sobreviveu ao fim do seu primeiro casamento sob o escrutínio brutal dos média, suportou a morte de Diana e o luto público que se seguiu, e suportou anos a ser retratado como um excêntrico, aguardando impacientemente por um poder que não merecia. Tinha reconstruído a sua reputação meticulosamente, casado com a mulher que amava, apesar da forte oposição e, finalmente, assumido o trono com um genuíno apoio popular. A ideia de abdicar da coroa após um reinado tão breve parecia uma crueldade cósmica. Uma piada final à custa de alguém que já tinha sofrido mais do que a sua quota parte de humilhação e decepção. Mas Charles era, acima de tudo, um homem de deveres. Compreendia a monarquia constitucional como poucos, tendo estudado as suas exigências e limitações durante 7 décadas. Sabia que a coroa exigia não só uma presença simbólica, mas também um empenho ativo, acuidade mental e resistência física para manter a agenda implacável de deveres que sustentava a relevância da instituição. Vira a mãe servir com dedicação até os seus últimos dias e, embora admirasse o seu empenho, também presenciara como a sua determinação em nunca abdicar criara situações delicadas nos seus últimos anos, quando a idade lhe diminuía as capacidades, mas o dever exigia continuidade. Os advogados constitucionalistas explicaram o precedente cuidadosamente. A Grã-Bretanha não assistia a uma abdicação voluntária desde Eduardo VIII em 1936, um acontecimento tão traumático que remodelou a monarquia e ainda era citado como exemplo de aviso quase 90 anos depois. Mas a abdicação de Eduardo foi motivada pelo desejo de casar com uma mulher divorciada, uma escolha pessoal que colocava a felicidade individual acima do dever. O que Charles considerou era fundamentalmente diferente. Afastar-se não por gratificação pessoal, mas porque a realidade médica tornava a continuidade irresponsável. Esta distinção era crucial para a forma como tal ação seria percepcionada e para a possibilidade de a instituição sobreviver intacta. Tinha confidenciado isso até apenas algumas pessoas durante o processo de deliberação. O seu secretário particular, um homem que o servira durante 22 anos e compreendia intimamente o seu pensamento, o arcebispo de Cantuária, cujo conselho espiritual e papel constitucional o tornavam essencial para qualquer discussão sobre a abdicação. 2 reputados especialistas em direito constitucional, cuja discricionariedade era absoluta e cujo parecer seria crucial para lidar com as complexidades jurídicas e políticas.
e, por fim, William, cuja reação determinaria se esse caminho era sequer possível. A conversa com o seu filho mais velho tinha tido lugar 3 semanas antes, no mesmo gabinete, durante o que foi publicamente descrito como uma visita privada de rotina a Balmoral. Charles apresentara a realidade médica sem floreados, mostrara a William a documentação, explicara o prognóstico e as necessidades de tratamento. Observou o rosto do filho passar por choque, negação, tristeza e, por fim, uma aceitação relutante à medida que as implicações se tornavam claras. William implorou-lhe que procurasse outras opiniões para que explorasse todas as opções de tratamento possíveis que lhe permitissem continuar. Mas, quando estas alternativas se esgotaram e o consenso médico se manteve inalterado, William chegou à mesma conclusão que o pai. A continuidade não era sustentável. O que se seguiu foi a negociação mais difícil de ambas as vidas. Guilherme, aos 43 anos, esperava ter pelo menos mais uma década, talvez 2, antes de assumir o trono. Tinha 3 filhos pequenos, o mais novo com apenas 7 anos. Catarina ainda estava a recuperar dos seus próprios problemas de saúde, ganhando forças, mas ainda não estando completamente recuperada. A ideia de se tornar rei enquanto os seus filhos ainda estavam na escola primária e secundária, enquanto a sua mulher ainda estava fragilizada, parecia insuportável. Mas o dever, essa força inexorável que moldara a vida de ambos desde o nascimento, não deixava espaço para preferências pessoais ou conveniências de tempo. A rainha Camila descobriu as intenções do marido da pior forma possível, por acidente, ao ouvir por acaso uma conversa que nunca deveria ter presenciado. Regressara inesperadamente mais cedo a Balmoral após uma visita a um hospital local, interrompendo o compromisso devido a uma enxaqueca. Entrando por uma entrada lateral para evitar a agitação dos funcionários que acompanhava as chegadas formais, caminhava em direção aos aposentos privados quando ouviu vozes vindas do gabinete de Charles. A porta estava entreaberta e a voz do marido, carregada de emoção, ecoou pelo corredor. "Não tenho escolha", ouviu-o dizer. "O protocolo de tratamento é incompatível com as exigências do cargo. Devo afastar-me enquanto posso fazê-lo com dignidade, em vez de esperar que as circunstâncias me obriguem a isso." Camila gelou no corredor, sentindo o sangue gelar ao aperceber-se das implicações. Ela ouviu a voz de William a responder, discutindo cronogramas e anúncios, falando sobre planejamento de transição e requisitos constitucionais. Estavam a planear uma abdicação. O marido, que esperara toda a vida para ser rei, que suportara décadas de preparação e críticas, que estivera no trono menos de 3 anos, planeava entregar a coroa e não lhe contara. Ficou paralisada, ouvindo-os discutir como informá-la quando seria o momento apropriado, como deveria reagir. Falavam dela como se fosse um problema a gerir, em vez de uma parceira que merecia ser consultada. Quando finalmente abriu a porta, ambos os homens se calaram. As suas expressões confirmaram que o que ela ouvira era exatamente o que parecia. O confronto que se seguiu foi descrito por aqueles que ouviram as vozes alteradas através das portas pesadas como vulcânico. A fúria de Camila era total e devastadora. Enraiveceu-se com Charles por a ter excluído de uma decisão que alteraria fundamentalmente a sua vida e identidade. Exigiu saber há quanto tempo planeava aquilo, quantas pessoas tinha consultado enquanto a mantinha deliberadamente na ignorância. Acusou-o de cobardia, de abandonar a responsabilidade que deveriam partilhar, de se importar mais com o seu legado do que com a parceria entre ambos. Charles tentou explicar, delinear a realidade médica, ajudá-la a compreender que aquilo não era uma escolha, mas uma necessidade. Mas Camila estava para lá da razão, para além do conforto. Passara 20 anos a lutar pela aceitação, suportando comparações com Diana, resistindo à opinião pública que ia da tolerância relutante à hostilidade declarada. Tinha finalmente alcançado o posto de rainha consorte. Começara a apropriar-se do papel, começara a sentir que talvez tivesse conquistado o seu lugar. E agora, passados apenas 3 anos, tudo lhe era arrancado. Passaria de rainha a rainha viúva, de consorte do rei atual à viúva de um rei anterior. Uma despromoção em tudo, exceto no título formal. O que mais a enfureceu foi o momento escolhido. Se o reinado de Carlos tivesse durado 1 década ou mais, ela poderia ter aceito a abdicação como uma resposta razoável à saúde debilitada na velhice. Mas 3 anos pareceram uma piada cruel, tempo insuficiente apenas para aquecer o trono antes de o abdicar. Sentia-se lesada pelo papel que tanto sacrificara para conquistar, privada da oportunidade de deixar realmente a sua marca de rainha. As instituições de caridade que apoiara, as coisas que promovera, a imagem pública cuidadosamente construída, tudo seria diminuído pela brevidade do seu reinado e pela forma como terminou. A sua raiva em relação a William era ainda mais intensa.
Acusava-o de pressionar o pai a abdicar, de estar impaciente para assumir o poder, de priorizar o seu próprio horário em detrimento do bem-estar do pai. A acusação era injusta, e ela provavelmente sabia disso mesmo ao fazê-lo. Mas a raiva procura alvos e William estava convenientemente presente. Tentou defender-se, explicar que tinha argumentado contra a abdicação, que implorara ao pai que explorasse todas as alternativas. Mas Camila não estava interessada nas suas explicações. Viu nele a pessoa que beneficiaria com a sua perda, que ascenderia enquanto ela decaía, cuja esposa se tornaria rainha enquanto ela se tornaria uma nota de rodapé. O confronto terminou com Camila a sair furiosa do escritório, retirando-se para os seus aposentos privados e recusando-se a ver ou falar com Carlos durante 3 dias. Os criados moviam-se cautelosamente pelo castelo, conscientes de que algo de catastrófico tinha ocorrido, mas incertos dos pormenores. As refeições eram servidas em salas separadas. Os horários foram ajustados para evitar encontros acidentais. O rei e a rainha de Inglaterra não se falavam, e a tensão era palpável em todos os corredores e aposentos da propriedade. Charles, infeliz e atormentado pela culpa, mergulhou de cabeça na finalização dos planos de abdicação, encontrando talvez nos detalhes burocráticos uma distração para a devastação emocional. Quando Camila finalmente emergiu do seu isolamento autoimposto, não foi com aceitação, mas com estratégia. Começou a ligar para os seus próprios assessores, para amigos com experiência jurídica, para pessoas que a pudessem ajudar a compreender as suas opções e direitos. Descobriu que, como rainha consort, a sua posição era inteiramente derivada da do marido. Se ele abdicasse, ela não teria qualquer papel constitucional independente. Manteria o título de Rainha Camila vitaliciamente como o equivalente viúvo de um antigo rei, mas não teria deveres oficiais, nenhuma plataforma, nenhum propósito para além daquele que ela própria pudesse construir. Tudo o que ela tinha construído estava ligado à posição de Carlos e, quando este se demitiu, a sua relevância renunciou com ele. A máquina institucional entra em ação. À medida que o drama pessoal se desenrolava em Balmoral, a máquina da transição constitucional começava a funcionar. O primeiro-ministro foi informado numa reunião privada em Downing Street, conversa protegida por protocolos que garantiam que não seria mantido qualquer registro e que nenhum membro da equipa estaria presente. A resposta do governo foi cuidadosamente neutra. Os ministros compreenderam que a continuidade da coroa importava mais do que qualquer monarca individual e que uma transição tranquila de pai para filho apresentava muito menos complicações constitucionais do que um declínio prolongado de um rei incapaz de exercer plenamente as suas funções. Os cálculos políticos favoreciam o apoio à abdicação, embora nenhum político o admitisse publicamente. O arcebispo da Cantuária convocou um pequeno grupo de clérigos de alto nível para discutir as implicações teológicas e cerimoniais. A coroação de Carlos I tinha ocorrido apenas 2 anos antes, uma cerimônia elaborada que custou milhões e foi assistida por milhares de milhões de pessoas em todo o mundo. A ideia de realizar outra coroação tão cedo parecia excessiva, mas a ascensão de Guilherme ao poder exigiria reconhecimento e bênção formais. Iniciaram-se então as discussões sobre a criação de uma cerimônia modificada, algo que reconhecesse a solenidade do momento sem toda a pompa de uma coroação tradicional. O equilíbrio entre manter a dignidade apropriada e evitar a aparência de repetição desnecessária exigiu uma análise cuidadosa. Os especialistas em direito constitucional debruçaram-se sobre questões sem precedentes na era moderna. Qual seria o título de Charles após a abdicação? Manter-se-ia como conselheiro de Estado ou esse cargo passaria exclusivamente para os membros da família real em funções no novo reinado? Onde residiria, dado que as residências do soberano seriam transferidas para Guilherme? Quais seriam os arranjos financeiros aplicáveis e como seriam financiados? A concessão soberana foi concebida para o monarca reinante, não para um antigo rei vivo. Cada questão gerava complicações adicionais, cada uma exigindo resolução antes que qualquer anúncio público pudesse ser feito. A equipa de comunicação do palácio, envolvida no planeamento nesta fase, começou a elaborar a narrativa que acompanharia o anúncio. A mensagem precisava de enfatizar o dever e a continuidade, apresentando a abdicação como uma gestão responsável e não como um abandono. Redigiram declarações destacando a dedicação de Carlos à coroa, a sua determinação em garantir a força da monarquia, facilitando a transição enquanto ainda a podia guiar, e a sua confiança na prontidão de Guilherme para assumir o trono. Cada palavra foi testada quanto à possível reação pública, ajustada para minimizar o choque, mantendo a honestidade sobre as realidades médicas que motivaram a decisão. Os serviços de segurança realizaram as suas próprias avaliações.
Uma abdicação criaria um período de vulnerabilidade, um momento em que a ordem estabelecida estaria em fluxo e vários grupos poderiam tentar explorar a incerteza. As ameaças foram avaliadas, os detalhes da proteção ajustados e foram elaborados planos de contingência para cenários que iam desde protestos políticos a potencial violência por parte de grupos extremistas. A própria transição seria uma operação de segurança de grande envergadura, exigindo coordenação entre múltiplas agências e jurisdições. Os planos foram desenvolvidos em segredo, prontos para serem ativados no momento em que a decisão se tornasse pública. Por detrás de toda a preparação institucional, havia uma questão fundamental que ninguém queria articular diretamente. Será que o público aceitaria isso? A abdicação de Eduardo VIII traumatizou a nação, criou uma crise constitucional e manchou permanentemente a reputação da monarquia. Esta abdicação fora motivada por um desejo egoísta, mas mesmo a abdicação por motivos médicos acarretava riscos. Será que o público compreenderia o raciocínio de Charles ou o interpretaria como fraqueza? Aceitariam Guilherme e Catarina como rei e rainha, apesar da sua relativa juventude? Ou o ressentimento pela perda precoce de Charles prejudicaria a transição? As sondagens de opinião pública, conduzidas com cuidado para não revelar o verdadeiro propósito, apresentaram resultados contraditórios que não tranquilizaram ninguém. Decidiu-se, então, informar certos membros importantes da família antes de qualquer anúncio público. A princesa Ana foi a primeira a ser informada, pois a sua natureza prática e conhecimento institucional tornaram o seu feedback valioso. A sua reação foi de apoio a Carlos, mas de preocupação com Camila, que passou a respeitar genuinamente, apesar do historial complicado entre ambas. Ofereceu-se para falar com a rainha para ajudar a compreender que aquilo não era uma traição, mas sim uma necessidade médica. O príncipe Eduardo foi informado de seguida, e a sua resposta foi marcada pela tristeza pelo irmão, mas também pela aceitação da lógica da situação. Sophie, a sua esposa, começou imediatamente a pensar em como apoiar Catherine durante a transição, compreendendo que a jovem necessitaria da orientação de alguém que tivesse vivenciado com sucesso a vida na realeza. O príncipe Harry representava um desafio singular. As relações entre ele e a família mantiveram-se tensas, apesar das ocasionais tentativas de reconciliação. Massa, como filho do rei anterior e irmão do rei sucessor, não podia ficar sem informação até o anúncio público. A notificação foi feita com delicadeza, com garantias de que as suas preocupações de segurança seriam consideradas no planeamento da transição e que seria bem-vindo a quaisquer eventos cerimoniais a que desejasse comparecer. A sua resposta, transmitida através de intermediários, foi de apoio à decisão do pai, embora este se mantivesse afastado dos assuntos institucionais. Não se oporia à abdicação, mas também não se envolveria no planeamento ou na defesa pública da mesma. A campanha de Camila. À medida que o planeamento da abdicação avançava para uma data de anúncio provisoriamente marcada para meados de dezembro, Camila lançou a sua própria campanha para impedir ou, pelo menos, adiar a transição. Começou por apelar ao sentido de dever de Carlos, lembrando-lhe os votos sagrados feitos na sua coroação, as promessas de servir até a morte. Ela argumentou que o tratamento médico tinha avançado notavelmente, que a sua condição poderia ser controlada com os cuidados adequados e que abandonar o trono após um reinado tão breve prejudicaria a instituição que ele afirmava proteger. Os seus argumentos eram apaixonados e fundamentavam-se na convicção genuína de que a abdicação era errada. Quando os apelos ao dever não conseguiram convencer Carlos a abandonar o seu cargo, Camila passou a utilizar argumentos mais pessoais. Falou sobre a relação de ambos, sobre as décadas que passaram à espera de poderem estar juntos publicamente, sobre o pouco tempo que puderam servir como rei e rainha. Ela recordou-lhe como tinha trabalhado arduamente para conquistar a aceitação pública, das causas que tinha defendido, da diferença que começava a fazer. A abdicação interromperia tudo isto, reduziria o seu reinado a uma nota de rodapé histórica, desperdiçaria a boa vontade que ela acumulara com tanto esforço. Não lhe devia a oportunidade de concluir o que ela começara? Charles, dividido entre o amor pela mulher e a convicção de que a abdicação era necessária, tentou ajudá-la a ver caminhos alternativos. Poderia continuar o seu trabalho de caridade de forma independente, manter os seus patrocínios e compromissos públicos como rainha viúva. Teria recursos e visibilidade, talvez até mais liberdade para se dedicar às causas que lhe eram caras, sem as restrições constitucionais que limitavam as atividades de um consorte. Mas Camila rejeitou estas garantias como um consolo vazio. Rainha viúva era um título para viúvas. Defendia uma designação que enfatizava o que se tinha perdido em vez do que restava. Não tinha lutado durante décadas para ser rainha, apenas para ter o cargo usurpado ao fim de 3 anos.
A sua arma mais poderosa era a manipulação emocional. Empregue com a habilidade de alguém que compreendia intimamente as vulnerabilidades de Charles. Chorava por se sentir abandonada, por ser excluída de uma decisão que a afetava profundamente, por ver o marido renunciar ao cargo para o qual nascera. Questionava se a sua equipa médica estava a ser excessivamente cautelosa, se estava a usar a saúde como desculpa para se esquivar a responsabilidades que considerava um fardo, se estava a sacrificar a sua parceria para facilitar a ascensão de William ao poder. As acusações doíam precisamente porque continham fragmentos de verdade incômoda que Charles não conseguia descartar por completo. Ela também começou a pressionar outras pessoas que pudessem influenciar a decisão do rei. Apelou à princesa Ana, argumentando que Carlos merecia o apoio dos seus irmãos para resistir à pressão para abdicar. Anne, com a sua característica franqueza, disse a Camila que, embora simpatizasse com a sua posição, a saúde de Carlos deveria ter prioridade sobre os desejos de qualquer pessoa, incluindo os de Camila. Esta contactou amigos de longa data de Charles, pessoas que o conheciam há décadas, na esperança de que o aconselhassem a não abdicar. A maioria respondeu com simpatia, mas recusou-se a interferir numa decisão tão profundamente pessoal. De forma bastante controversa, Camila tentou apelar diretamente a William, solicitando uma reunião privada sem a presença de Charles. O encontro, que teve lugar em Clarence House com apenas os dois presentes, foi posteriormente descrito por aqueles que souberam dele como extremamente desconfortável. Camila pediu a William que recusasse a coroa, que insistisse para que o pai continuasse a governar e que priorizasse o bem-estar emocional de Carlos em detrimento da conveniência institucional. William, mantendo uma compostura respeitosa, apesar do embaraço, explicou que não podia recusar o seu dever constitucional, tal como ela não podia exigir que o pai continuasse num cargo que a sua saúde tornava insustentável. Camila saiu da reunião convencida de que William estava ansioso por se tornar rei, independentemente do custo para o seu pai ou madrasta. A campanha criou uma situação impossível para Charles. Amava profundamente a sua mulher, compreendia a sua raiva e decepção, e desejava desesperadamente dar-lhe o que ela procurava. Mas não podia ignorar a realidade médica, nem subordinar a sua responsabilidade constitucional ao desejo pessoal. A tensão entre estas exigências conflituantes deixava-o exausto e infeliz, preso entre a mulher que amava e o dever ao qual não podia escapar. Os amigos que o viram durante este período descreveram um homem visivelmente envelhecido, com o estresse da situação a agravar os problemas de saúde que tinham motivado a decisão de abdicar. O anúncio e as suas consequências. O anúncio foi feito a 10 de dezembro, num pronunciamento televisivo do Castelo de Windsor que interrompeu a programação normal em todo o país. Charles estava sentado sozinho numa secretária, num ambiente deliberadamente íntimo e pessoal, em vez de grandioso e cerimonial. A sua aparência chocou aqueles que não o viam há algum tempo. Parecia mais velho do que os seus 77 anos, cansado e abatido, o desgaste dos últimos meses evidente no seu rosto. Quando falava, a sua voz carregava o peso das emoções mal contidas. Começou por expressar amor pelo seu país e gratidão pelo privilégio de servir como rei, mesmo que brevemente reconheceu que o seu reinado tinha sido mais curto do que qualquer um esperava, mais curto do que ele desejava. De seguida, detalhou as circunstâncias médicas que o levaram a tomar esta decisão, falando com uma franqueza invulgar às comunicações da realeza. Explicou que o seu estado de saúde exigia um tratamento incompatível com a agenda exigente e as responsabilidades da monarquia, e que continuar seria irresponsável para com a nação e injusto para com a instituição. Assegurou aos telespectadores que consultou várias pessoas e que a decisão, embora dolorosa, era a correta. Charles falou com evidente orgulho sobre William, descrevendo a preparação do filho para o cargo, a sua dedicação ao dever e o seu profundo amor pela nação. Manifestou confiança de que Guilherme e Catarina serviriam com distinção e honra, e que a monarquia seria reforçada pela transição, apesar do momento inesperado. Pediu ao povo britânico que apoiasse o novo rei e a nova rainha com a mesma lealdade e afeto que lhe tinham demonstrado a ele e a sua mãe antes dele. A sua voz embargou ao agradecer a Camila pela sua parceria e paciência, por o ter apoiado mesmo durante esta difícil decisão que a afetou tão profundamente. A resposta foi imediata e avassaladora. As plataformas de redes sociais entraram em colapso devido ao grande volume de acessos. Os veículos de comunicação mobilizaram-se para fornecer contexto e análises. Especialistas em direito constitucional foram convocados dos jantares aos estúdios de televisão para explicar o que iria acontecer a seguir. A reação do público foi complexa e dividida.
Muitos manifestaram compaixão pela situação de saúde de Carlos e admiração pela sua disponibilidade para priorizar a força da monarquia em detrimento do desejo pessoal de continuar a governar. Outros sentiram-se enganados, tendo esperado tanto tempo pelo seu reinado apenas para o ver terminar quase antes de começar. Alguns questionaram se a abdicação era realmente necessária ou se estava a ser pressionado por membros mais jovens da realeza ávidos de poder. Camila esteve visivelmente ausente do anúncio, a sua ausência notada por todos os comentadores e observadores. As declarações oficiais indicavam que estava a apoiar o marido em privado, mas as pessoas próximas da situação sabiam que ela se recusara a aparecer ao lado de Charles durante o discurso, insistindo que não podia fingir apoiar uma decisão que considerava fundamentalmente errada. A sua ausência dizia muito sobre o estado da sua relação e a profundidade da ruptura criada pela abdicação. Nos dias que se seguiram ao anúncio, manteve os compromissos agendados, mas parecia abatida, cumprindo as tarefas mecanicamente, sem a energia ou o calor habituais. O período de transição foi definido em 6 semanas, permitindo tempo para os procedimentos constitucionais necessários e os preparativos cerimoniais, sem prolongar o processo desnecessariamente. William e Catherine iniciaram reuniões intensivas de informação, absorvendo detalhes sobre as responsabilidades constitucionais, os protocolos de segurança, as relações internacionais e os milhares de detalhes que compõem a monarquia moderna. Ambos pareciam sobrecarregados, mas determinados, compreendendo que as circunstâncias lhes tinham imposto um papel que esperavam assumir décadas mais tarde. Catherine, ainda não totalmente recuperada dos seus próprios problemas de saúde, debatia-se visivelmente com as exigências, mantendo, ao mesmo tempo, uma serena presença pública. A cerimônia de transição, realizada a 25 de janeiro de 2026, foi deliberadamente discreta. Não uma coroação completa, mas um serviço solene de reconhecimento na Abbaia de Westminster, com a presença de dignitários e familiares. Contudo, sem a pompa elaborada que marcou a coroação de Carlos. O próprio Charles participou na cerimônia, transferindo formalmente a autoridade para William num momento repleto de simbolismo e emoção. Quando o pai colocou a coroa na cabeça do filho, ambos tinham as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. A dor pessoal do momento sobrepondo-se ao protocolo e à dignidade. Camila observava da congregação a sua expressão uma máscara que nada revelava sobre a sua angústia interior. Logo de seguida, Carlos e Camila retiraram-se para uma propriedade privada na Escócia, longe dos olhares públicos e das especulações dos média. O plano era um período de descanso e adaptação, permitindo a ambos processar a magnitude do sucedido e encontrar um novo equilíbrio nas suas novas circunstâncias. Mas pessoas próximas do casal relataram que a relação continuava tensa, que a raiva de Camila não tinha diminuído, que ela lutava para aceitar o seu papel reduzido e continuava a culpar Carlos e William pelo que considerava ser uma rendição desnecessária. Charles, por sua vez, enfrentava os seus próprios desafios de adaptação. Tendo passado toda a vida a preparar-se para ser rei, tendo finalmente alcançado o posto, abdicar do trono gerou uma crise de identidade para a qual nenhum planeamento o poderia preparar completamente. Já não era o soberano, já não era a autoridade constitucional máxima, já não era a pessoa a quem todos recorriam em busca de decisões e orientação. Era um antigo rei, uma memória viva da abdicação, uma figura sem propósito claro nem papel definido. A perda de identidade foi profunda e desorientadora, agravada pela culpa pela forma como a sua decisão magoou Camila e perturbou a vida familiar de William. O novo reinado e feridas antigas. O reinado de Guilherme V começou em circunstâncias que ninguém tinha previsto. Aos 43 anos, era jovem para os padrões da monarquia, mas carregava responsabilidades que desafiariam alguém décadas mais velho. Catarina, agora rainha consorte, enfrentou desafios ainda maiores. Ela esperava ter anos para se preparar para este papel, tempo para recuperar totalmente a sua saúde e força, e uma transição gradual para assumir responsabilidades maiores. Em vez disso, foi imediatamente elevada à posição mais visível da nação, ainda fragilizada pela sua doença e tratamento. A pressão era imensa e implacável. Os seus filhos enfrentaram a adaptação mais drástica. O príncipe George, aos 12 anos, tornou-se subitamente herdeiro do trono, o seu futuro papel já não teórico, mas iminente. A princesa Charlotte, de 10 anos, e o príncipe Louis, de 8, viram as suas vidas transformarem-se da noite para o dia. A segurança aumentou drasticamente. A atenção dos mídia intensificou-se. Os seus pais, já ocupados com os deveres reais, tinham agora exigências exponencialmente maiores sobre o seu tempo e energia. A família lutava para manter a normalidade enquanto se adaptava à nova realidade que invadia todos os aspectos das suas vidas.
Os primeiros meses de Guilherme como rei foram caracterizados por uma continuidade cuidadosa misturada com mudanças súbitas. Manteve a maioria das nomeações e políticas do seu pai, enquanto começava discretamente a implementar a sua própria visão para uma monarquia mais enxuta e focada. O número de membros da família real em exercício foi reduzido. Os gastos públicos com as atividades da realeza passaram a ser analisados com mais rigor. A ênfase passou a ser dada às gerações mais jovens e à sustentabilidade futura, em vez de honrar tradições que já não serviam um propósito claro. Estas mudanças foram apresentadas como uma evolução natural, mas todos entendiam que representavam a visão singular de Guilherme, diferente daquela que Carlos tinha procurado durante o seu breve reinado. A relação entre Guilherme e o seu pai manteve-se cordial, mas complexa. Conversavam regularmente, com William a procurar o conselho de Charles sobre vários assuntos, e Charles a oferecer orientação quando solicitado. Mas uma tensão subjacente persistia, não verbalizada, mas palpável. Charles sentia-se incomodado ao ver outra pessoa ocupar o papel para o qual ele se preparara toda a vida e que ocupara tão brevemente. William sentia uma culpa constante por beneficiar de circunstâncias que não tinha criado nem desejado. Ambos tentavam manter uma relação apropriada, enquanto lidavam com emoções que o protocolo e a lealdade familiar os obrigavam a suprimir, em vez de expressar ou resolver completamente. A situação de Camila tornou-se cada vez mais difícil com o passar dos meses, e à medida que a realidade das suas novas circunstâncias se foi consolidando. Como rainha viúva, manteve certos patrocínios e continuou alguns trabalhos públicos, mas a plataforma e os recursos disponíveis para ela foram drasticamente reduzidos. Já não era uma figura central na vida nacional, mas antes uma nota de rodapé histórica. A mulher que tinha sido rainha consorte durante 3 anos antes da abdicação sem precedentes do marido. A brevidade do seu reinado e a forma como terminou definiram o seu legado de formas que ela considerava insuportáveis. A relação dela com Charles deteriorou-se ainda mais durante o primeiro ano após a abdicação. Vivendo juntos em condições mais modestas, já não unidos por um papel público comum, descobriram que a parceria que resistira a escândalos e oposição fragilizava-se quando desprovida do propósito que a sustentara. Camila não conseguia perdoar Charles pela abdicação, por ter posto fim ao seu reinado antes que ela sentisse que o tinha verdadeiramente começado. Charles, lidando com o seu próprio luto e crise de identidade, tinha pouca reserva emocional para apoiar a sua mulher nas suas lutas paralelas. Afastaram-se, mantendo as aparências quando necessário, mas vivendo vidas cada vez mais separadas dentro da mesma casa. O aspecto mais doloroso para ambos era ver William e Catherine a terem sucesso em papéis que lhes tinham sido atribuídos durante tão pouco tempo. Cada compromisso bem-sucedido, cada cobertura mediática positiva, cada triunfo público do novo rei e da rainha soava como uma crítica implícita ao que Carlos e Camila tinham cedido ou perdido. Racionalmente, entendiam que o sucesso institucional era positivo independentemente de quem ocupava o trono. Emocionalmente, era angustiante ver outros prosperarem em posições que eles próprios mal tinham começado a consolidar antes de as circunstâncias os afastarem. A percepção pública da abdicação evoluiu ao longo do tempo. O choque inicial deu lugar à aceitação, e depois a algo próximo da admiração pela disponibilidade de Charles para priorizar a saúde institucional em detrimento do orgulho pessoal. A sua decisão passou a ser vista cada vez mais como altruísta, e não como um sinal de fraqueza, como prova de devoção à coroa em detrimento do ego. Mas esta reformulação positiva ofereceu pouco consolo a Camila, que permanecia convencida de que a abdicação fora desnecessária e prematura. A divergência entre a narrativa pública e a sua convicção privada aprofundou o seu sentimento de isolamento e amargura. Os problemas de saúde que motivaram a abdicação revelaram-se mais controláveis do que o prognóstico inicial sugeria. Um desenvolvimento que tanto validou a cautela de Carlos como intensificou a raiva de Camila. Se o tratamento estivesse a resultar e o seu estado clínico a estabilizar, argumentou ela, então a abdicação teria sido de facto desnecessária. Charles poderia ter continuado a reinar enquanto cuidava da sua saúde, o que teria dado a ambos mais tempo para servir e consolidar o seu legado. O facto de a abdicação ser irreversível, de William ser agora rei e assim se manter independentemente da melhoria da saúde de Carlos, tornava a situação ainda mais frustrante e incontornável. 2 anos após a abdicação, Carlos e Camila separaram-se discretamente. O acordo foi anunciado através de um breve comunicado do palácio,
que enfatizava tratar-se de uma decisão amigável para seguirem caminhos diferentes, mantendo o respeito e o afeto. A verdade, conhecida pelos que eram próximos do casal, era que Camila não conseguia perdoar nem superar a raiva. E Carlos não suportava a constante recordação de como a sua decisão tinha destruído os sonhos da mulher e prejudicado irremediavelmente a relação. A separação foi triste, mas inevitável. A consequência final de uma abdicação que fora necessária por razões médicas, mas devastadora para o indivíduo. Charles viveu os seus últimos anos em crescente isolamento. Manteve o contato com os filhos, mas nunca recuperou completamente o seu sentido de propósito ou de identidade. Dedicou-se a interesses acadêmicos, escreveu extensivamente sobre as causas ambientais que defendia há décadas e, ocasionalmente, assistia a eventos cerimoniais quando o protocolo assim o exigia. Mas permaneceu uma figura fora do seu tempo, um rei que reinou demasiado tempo para ser recordado pelos seus feitos e que abdicou em circunstâncias que, por mais justificadas que fossem, o marcaram para sempre como o monarca que renunciou à coroa. Quando morreu, aos 84 anos, o luto público foi genuíno, mas discreto. Um reconhecimento de uma figura complexa que serviu com dedicação, mas cujo reinado seria sempre ofuscado pelo seu fim sem precedentes. Camila sobreviveu-lhe vários anos, mantendo a sua vida independente, continuando o seu trabalho de caridade e cultivando relações com os seus filhos e netos, que permaneceram a sua principal fonte de alegria e propósito. Nunca se conformou com o que lhe fora tirado. Nunca aceitou completamente que a abdicação fora necessária. Nunca deixou de acreditar que fora privada do papel pelo qual tanto lutara e que mal começara a ocupar de fato. Nos seus últimos anos, quando questionada sobre o seu tempo como rainha consorte, dizia simplesmente que tinha sido demasiado breve. As palavras carregadas de toda a amargura e arrependimento que 3 anos no trono e uma vida inteira de anseio não conseguiram resolver ou redimir. Se esta história o comoveu, subscreva para mais informações sobre as lutas privadas por detrás das coroas públicas. Partilhe as suas reflexões respeitosamente sobre as escolhas impossíveis que o dever por vezes exige. Por vezes não há boas opções, apenas decisões dolorosas tomadas na esperança de que a sobrevivência da instituição justifique o sacrifício pessoal. Deixe um comentário sobre como a história julgará este momento sem precedentes em que um rei escolheu a abdicação em vez da diminuição, e uma rainha perdeu tudo aquilo porque tinha lutado para conquistar.